Graça e paz, meu irmão. Que bom poder estar novamente aqui produzindo mais um trabalho para vocês. Estamos estudando o livro de Apocalipse. De Apocalipse você já sabe que, né? Vendo os outros vídeos, que João foi o instrumento, João o apóstolo foi o instrumento que Deus usou. Ele estava na ilha de Patmos, exilado por conta da fúria do imperador contra a igreja naqueles dias. Ele estava exilado em Patmos. Foi por volta do primeiro século, mais precisamente entre 95 a 97 do primeiro século, quando foi registrado esse livro. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja na sociedade. Para isso, nós vamos usar os dois últimos versículos do primeiro capítulo, Apocalipse 1, versículos 19 e 20, que diz assim: Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas e os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Maravilha, escute bem você isso. Nós já falamos da simbologia do número 7. Na cultura judaica, o 7 é símbolo de perfeição. Então você vai ver um abuso dele no Apocalipse. Várias vezes, insistentemente, você vai ver falar do número 7. É porque eles tinham essa ideia mesmo de perfeição, de santidade, do número do divino. Agora, o que nós queremos fazer no estudo de hoje é fazer essa associação entre a figura do candeeiro ou do castiçais de ouro para a igreja com a igreja. Qual é a relação disso? Algumas versões da Bíblia têm candeeiro. Muitos jovens não sabem o que é isso. O candeeiro era um tecido usado há muitos anos atrás para iluminar ambientes. Ele fazia a função do que as luzes, as lâmpadas modernas fazem hoje. Então é um tecido onde colocava ali o combustível, uma espécie de querosene, de gás, de óleo, com a mechazinha, um pavio, e ali acendia à noite para ficar o tempo durante a noite. Já pensou como hoje para a gente é um retrocesso, a gente nem quer pensar mais voltar para esse tempo, mas naquela época era um avanço ter na casa um candeeiro. Imagine aquelas noites escuras, sem nada para iluminar dentro de casa. Então as pessoas tinham que dormir muito cedo mesmo, escureceu, tinha que estar dormindo. Então, a igreja ela foi comparada nessa revelação de João, em Apocalipse, como uma lamparina, como um candeeiro. E qual é o objetivo disso? Pense o que seria uma cidade às escuras. Imagine o que é quando falta luz na nossa cidade. Há um certo desespero, porque tudo hoje depende da energia. Imagine você. Né? Além de considerar a questão da segurança, né? Que os meliantes aproveitam-se da escuridão para atuar. Nessa figura, nessa comparação, Jesus está dizendo a importância, a função da igreja na sociedade, como uma luz. Uma sociedade que não tem uma igreja é uma sociedade que vive em trevas, vive em escuridão. Estava ouvindo uma entrevista, assistindo uma live aí do STF. Eles estavam conversando, os ministros, e o ministro Marco Aurélio, ele disse o seguinte aos seus pares: estamos vivendo tempos estranhos. Eu digo mais, nós vivemos momentos estranhíssimos. Na minha ideia, na minha mente, paira sobre o Brasil, quiçá sobre o mundo, uma nuvem escura. A escuridão tomando conta do nosso país, tomando conta do mundo. Mas vamos ficar restrito aqui na nossa realidade. Então a gente percebe isso e nós não precisamos ir longe para ver essa nuvem escura que paira sobre a nossa nação. O ministro não disse que nós vivemos tempos estranhos e ele está certo. Pesquisadores, quando nessa época da pandemia estávamos com quase 100 mil mortos, próximo de 100 mil mortos, pesquisadores
concluíram que se o governo federal tivesse uma ação mais efetiva, de 40% a 50% das mortes poderiam ter sido evitadas. Você tem ideia o que é isso? Quer dizer, 50 mil pessoas morreram de graça. Quer dizer, não precisariam ter morrido se o governo federal tivesse tido uma ação mais efetiva. Mas tiraram isso dele, né? Os pesquisadores têm que ter acrescentado isso. Eles tiraram isso dele. O STF autorizou aos governos estaduais e municipais a comandarem as ações. Então, o governo federal ficou de fora, mas por ordem da Suprema Corte. Quem vai se responsabilizar por essas mortes? Quem vai assumir esses 50% que eles dizem de mortes? Quer dizer, não pesa na consciência de ninguém. A pesquisa está dizendo. Mas por que a Suprema Corte teve essa iniciativa? Por que não mudou de ideia depois de ouvir a ciência, de cientistas estarem dizendo isso? Insiste nessa ação. Quantas pessoas mais terão que morrer? Ou não valem nada essas pessoas que estão morrendo para eles? É só falácia? Escuro o nosso tempo. Quer mais uma demonstração do que é escuridão? E a gente vou para um pouquinho mais para trás. O deputado federal do PCdoB, Orlando Silva, ele apresentou um projeto de lei, ele chama Família Século XXI, a família do século XXI, onde ele diz o seguinte, que são reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas, que para esse fim constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independente da consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Eu não quero ser leviano ou até maldoso demais com o deputado e o seu projeto, que ele não fala de casamento, ele diz família. Mas quem em sã consciência não percebe que eles vão usariam no futuro, para defender o casamento? Para dizer que essa lei está justamente atribuída, que faz parte da coisa obscura. O projeto já é meio obscuro, meio vago em relação a isso. Faz parte dessa escuridão que toma conta do governo, dessa escuridão que toma conta das pessoas que estão governando a nossa nação. Vivemos tempos estranhos, tempos escuros nós vivemos. E o que é que vamos fazer? O que é que temos feito como igreja? Vamos para frente. Então veja o que diz em Isaías, capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandece a luz. Essa profecia foi escrita pelo profeta Isaías há uns 700 anos antes de Cristo, fazendo uma referência à chegada de Cristo na sua primeira vez aqui entre nós, como a grande luz. Ele mesmo disse a seu respeito, eu sou a luz do mundo. Que esse povo que habitava na escuridão viu essa grande luz. E sabe o que é que depois ele disse para a igreja, para os seus primeiros seguidores? Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade que está construída, edificada em cima do monte. Então Jesus está dizendo aí o que é que espera da igreja. Por isso a figura do candeeiro ou do castiçais, depende da sua Bíblia, a versão que você tem. Por isso essa referência. Porque é função da igreja iluminar, como nós dissemos, uma sociedade sem uma igreja é uma sociedade que vive em trevas, em profundas trevas. Escuridão. Porque é função da igreja. É dever da igreja. Jesus espera que essa igreja ilumine. É daquela época, é agora também. Mais do que nunca. Essa expectativa. Então, nós listamos aqui algumas tarefas da igreja. Bandeiras, causas pelas quais a igreja deve estar lutando. A igreja deve estar batalhando. A primeira é a justiça.
Poderíamos ter outra, a ordem pode ser outra, mas uma bandeira da igreja é a luta pela justiça. Justiça que aí a gente ouve todos os dias, as pessoas indo para a rua, pais de famílias, mães de famílias, clamando por justiça. Me responda, você acha justo que a mãe de família, o pai de família, esteja chorando enquanto o assassino do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, está na rua, passando pela rua, dando risada? Você acha justo isso? Um país como o nosso, onde a impunidade impera, onde a ideia de que o crime compensa. Você acha justo isso? Você acha justo? Olha que coisa mais absurda. Olha que coisa mais absurda. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Um juiz, um magistrado, quando eles prevaricam, são aposentados compulsoriamente, quer dizer, de forma obrigatória. Mas isso não é o problema. O problema é que ele é aposentado com salário integral. Quer dizer que qualquer outro cidadão, se o policial prevarica, se o policial se corrompe, é expulso da guarnição sem nada. O professor, o médico, agora o juiz recebe esse prêmio. Você já viu o que é justiça no nosso país? A gente vê o ministro da Suprema Corte acordando 2 horas da madrugada para soltar um ladrão. É justiça. Porquanto, diz Paulo, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, mas é função da igreja estar falando, protestando contra isso que está aí. E você pode achar um discurso socialista, mas leia os profetas. Vai ver quando Isaías já dizia qual é o jejum que o Senhor está pedindo de vocês. Que vocês venham abster-se de alimento ou que vocês dividam a roupa com o que não tem. Que você faça justiça. Corte os laços da impiedade. Vai ver se não é que são questões sociais. Veja o que diz o profeta Abacuque. Até quando? Até quando, Senhor? Nós vamos gritar por violência. Falar da balança enganosa. Dos 2 pesos, 2 medidas. Então, justiça é uma das causas da igreja, bandeira da igreja. A igreja deve estar bradando por justiça. Nem estou falando da justiça divina ainda, revelada na pessoa de Cristo, que fica para um outro capítulo. Outra bandeira da igreja, a verdade. A verdade. Algumas pessoas dizem que a verdade dói. É verdade. Você sabe o que é verdade? Imagine você quantas vezes nós ficamos chateados quando alguém diz algo ao nosso respeito, que o cabelo não ficou bom, que a roupa não ficou legal. A gente não gosta. Né? Muitas vezes a gente faz uma pergunta à pessoa, o cônjuge, o pai, a mãe, o filho faz uma pergunta, porque quer ouvir uma resposta favorável. Mas se a pessoa disser a verdade, o outro fica chateado. Vamos ser mais dramático ainda? Me diga uma coisa, qual político desse você acha que seria eleito se não mentisse? Falando a verdade. Porque o próprio eleitor quer alguém que minta para ele. Para que ele possa votar. Parece que há um desejo nosso de querer ser enganado. Mas ninguém gosta, ninguém suporta que alguém minta para si, para a pessoa. Ninguém gosta, ninguém quer. Você vê que até no mundo do crime, eles punem com a morte para quem trai, para quem mente. É assim, porque a verdade realmente é algo precioso, mas infelizmente muitas pessoas não têm afeição a ela, o viver por ela, o amar a verdade. Jesus Cristo era cercado de inimigos, cercado de adversários. Não que ele procurasse isso, mas é porque a sua mensagem contrariava o interesse da maioria, do Estado, da religião, dos líderes religiosos da sua época. Sabe o que é que eles faziam? Eles ficavam procurando ocasião para condenar Jesus. Como eles não achavam causa, eles inventavam mentira. Já tinha fake news nessa época. Já tinha fake news. E eles levantavam mentiras contra Jesus Cristo, e Jesus Cristo chegou para eles e disse uma certa vez, olha, não diga que Abraão é pai de vocês. Não falem isso. O pai de vocês é o diabo. Ele é o pai da mentira. E vocês querem satisfazer a ele. Satisfazer o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio.
e não se firmou na verdade. Quando ele fala, quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. O texto está aí para você. Então, um dos baluartes da igreja é a defesa da verdade, é a busca pela verdade, é a pregação da verdade. Então, nós não podemos imaginar uma igreja pregando mentira. Não, não dá para conceber isso na nossa mente. Porque Jesus, ele não se apresentou só como o caminho, ele se apresentou também como a verdade. Ele cansou de falar para os seus discípulos assim, em verdade vos digo. Então, uma das defesas, dos baluartes da igreja é a verdade. E que nós lutamos por ela. Devemos buscá-la a todo custo. Nós temos uma terceira causa, uma terceira bandeira também que a igreja deve levantar. Faz parte. A santidade. Olha, santidade, pureza. Esse texto de Pedro, que também nós passamos aí para você agora, escuta só. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Teve uma atriz global, eu não sei, aquela menina não estava bem, ou não anda bem. Ela gravou um vídeo xingando o presidente da República. E dizia ela que não ia ter carnaval por causa do presidente da República. Que ela queria o carnaval. Porque no carnaval podia andar nua, podia transar publicamente, cheia de suor, suja de suor, de urina. Olha que coisa absurda. Uma atriz que essas pessoas que formam opinião, que no carnaval poderia fazer isso. É por isso que a igreja, ela é odiada pelo mundo, porque a sua mensagem contraria tudo isso aí. Vai de encontro a tudo isso aí. O discurso da igreja, a mensagem da igreja é permeada de moralidade. Moralidade. E é a última coisa que eles querem. O homem tem crescido a nível de ciência, de conhecimento, mas moralmente estamos cada vez mais baixos. A moral está cada vez mais baixa da sociedade. Então a igreja ela tem que lutar por essa moralidade. Mas começa essa luta dentro do seu seio, dentro do seu ambiente. Pela santidade, você não pode imaginar que a gente pode ter uma comunicação com Deus, ter uma vida com Deus, numa vida de imundícia, de pecado. Considere isso. Nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Então a igreja tem como também uma das suas bandeiras é a moralidade. Então nós precisamos entender isso de forma bem clara. Não pense, não imagine de jeito nenhum. Diz que quem anda nas trevas tem comunhão com Deus. Não pode. Outra coisa também é você imaginar que a questão de santidade é algo abstrato. Não é para você, é para aqueles mitos que foram criados aí por alguns grupos. Não, o Senhor chamou a todos para uma vida de santidade. Você é chamado para uma vida de santidade. Eu sou chamado para uma vida de santidade em toda maneira de viver. Como aluno, como irmão, como amigo, como cônjuge, empresário, empregado. Não interessa. Como homem público, santidade nas nossas ações, na nossa fala, toda a nossa forma de se expressar, na forma de vestir, santidade. Santidade, não quero aqui de forma nenhuma me colocar numa condição de legalista, não é isso. Mas você saberá definir o que é puro, o que é santo. Você saberá definir isso. Você saberá definir. Então, a igreja tem como bandeira santidade. Então, o que é que se espera da igreja? Que ela brilhe nessa sociedade tão comprometida, tão pervertida. Olha, nunca espere que nenhuma entidade pública ou privada venha defender, lutar pelas causas que a igreja defende. Não espere isso.
da OAB, STF, o que mais você quiser listar aí, porque são fisiologistas, ou seja, eles fazem a coisa de acordo com o interesse deles, a verdade depende, a justiça depende, na visão deles. Você imagine, meu Deus, eu fico olhando, a Comissão de Direitos Humanos gasta suas energias na penitenciária para garantir ao bandido visita íntima, para garantir ao bandido 6 refeições por dia, quanto milhões de pais de família não têm esse privilégio. Você já entendeu? Auxílio penitenciário, quando as vítimas, as famílias que perderam seus sustentadores, estão aí passando extremas dificuldades. E a comissão, que eu acho justa, em algumas situações é necessária que haja alguém, que haja uma comissão que defenda, sim, os direitos humanos. Mas as pessoas que realmente precisam dessa defesa, que são os carentes dessa defesa. Então, não espere. Então, a igreja de Jesus espera que a igreja se porte desse jeito na sociedade. Como eu li o projeto-lei do deputado, que tramita lá no Congresso, acho que ainda não foi aprovado, mas ele tem na igreja uma barreira para essas coisas, sabe? É por isso que eles têm tanta raiva do cristianismo, porque a igreja ela se coloca como uma barreira. É por isso que ainda eles não aprovaram o crime de pedofilia, porque aí é quase isso, já vai estar sugerindo esse projeto-lei. É por isso que eles ainda não conseguiram fazer tudo isso, aprovar o aborto indiscriminadamente, a liberação de drogas, esse tipo de coisa. Embora já aconteça, e a gente sabe disso. Sabe? E muitos outros projetos de leis absurdos que eles querem destruir a sociedade, destruir a família, destruir o homem que Deus criou com tanto carinho. Espero que esse estudo tenha abençoado você. E se você faz parte da igreja, você faz parte do projeto de Deus. Se você participa de uma igreja, você faz parte do projeto de Deus. Não fui eu quem instituiu a igreja, não foi ninguém que você conhece. Jesus Cristo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja é ajuntamento. Então, se você faz parte da igreja, talvez ela tenha problemas iguais às das igrejas que nós vamos ver mais na frente, quando nós começarmos a estudar. Mas entenda, a igreja foi chamada para brilhar. Então nós devemos ajudar, trabalhar para que a nossa igreja esteja cada vez com um brilho melhor, para que não aconteça o que Jesus prometeu a uma das igrejas da Ásia Menor. Senão eu virei e arrancarei de ti o candeeiro. Não podemos perder o nosso brilho, não podemos calar a nossa voz, não podemos ser tolerante com o pecado em todas as suas manifestações. Espero que Deus te abençoe e complete através do seu Espírito o que eu não pude fazer no seu coração. Que Deus te abençoe. Agora eu quero fazer um convite para você. Se essa mensagem abençoou você pode acreditar que deve abençoar outras pessoas. Então compartilhe. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Você pode também se inscrever no nosso canal. Eu não tenho nenhuma preocupação com visualidade, com visualizações, essa coisa toda. Isso é uma coisa que nunca me consumiu. Mas a gente sente a necessidade porque a plataforma trabalha assim. Quanto mais o vídeo é visto, mais ele ganha notoriedade. Então o que é que vai acontecer? A plataforma entende que ele é relevante e ela mesma começa a divulgar também o vídeo. Então você pode fazer isso. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que você puder. Faça seu comentário aí embaixo, dê o seu comentário, se inscreva no canal e você também estará participando dessa obra missionária. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.